Olá a todos e todas, eu sou Eócilo Puteroteles e você está no Bruxaria Sem Dogmas. Pessoal, a videoaula sobre um material autoral da Bruxaria Sem Dogmas. A gente vai trabalhar com 7 anjos caídos do livro Apócrifo de Enoque e 4 classes de anjos. Os 7 anjos e seus selos foram criados por mim com a gematria de Ike Becker nos quadrados mágicos respectivos. A gematria de Ike Becker, para quem não sabe, é um dos tipos de manipulação cabalística que a gente tem, tá bom? Primeira coisa, hoje esse vídeo está sendo lançado no dia 13 de 1 de 2021. Geralmente eu deixo no link da descrição o link para o material escrito, mas dessa vez não vou fazer assim. Você que está vendo no dia do lançamento, volta no canal no dia seguinte, às 7 horas da noite, vai estar na descrição dos vídeos. Os vídeos são em 2 partes, parte 1 e parte 2, e vai estar o material disponível escrito para vocês, porque eu preciso divulgar isso amanhã nas minhas redes sociais, nos grupos que eu participo, para ter acessos e cliques no blog, tá bom? O blog hoje ele conta material escrito, então não é muito atrativo quanto o vídeo, mas ele está com quase 1.130.000 acessos, tá bom? E a meta é chegar em 2 milhões o mais rápido possível. Então por isso vou trabalhar dessa forma daqui para frente. Vamos à videoaula. Desculpa aqui, pessoal, um instantinho. Deixa eu diminuir minha tela. Apresentações de slides do começo. Ritual Anjos Caídos, essa é a parte 1 de 2, tá bom? Essa parte aqui que eu falo de Deus sendo alfa e ômega, eu publiquei quando eu divulguei que ia fazer esse vídeo. E coloquei esse texto aqui também introdutório dentro da videoaula. O que seria isso? Deus ele se denomina alfa e ômega em diversas passagens. A gente vê aqui 3 passagens do Apocalipse, mas se não me engano tem passagens no Velho Testamento também, tá? O que é alfa e ômega? São a primeira e a última letra do alfabeto grego, tá? Corresponde ao nosso A e o Z. A ideia seria o seguinte: Deus ele se fragmenta nessas letras do alfabeto e cada letra corresponde a uma potência de Deus, ou um anjo, tá? Por exemplo, o verbo de Deus é Jesus, o arcanjo Rafael é a cura de Deus, Gabriel, que anuncia a Maria que ela ia conceber do Espírito Santo e dito ao Corão para Maomé, é o mensageiro de Deus, Miguel, que guerreia lá a Guerra do Céu, famosa e tal, é conhecido como a força de Deus, e Samael, que é um anjo caído, para exemplificar, ele significa o veneno de Deus. Outro ponto importante está a associação de anjos com estrelas. Então, assim, quando a gente vê no Apocalipse ou em outras passagens que estrelas caíram na Terra, isso não é literal, obviamente. Se uma estrela mal chegar perto da Terra, além do Sol, se for o próprio Sol então, ou então outra, enfim, já aniquila e destrói todo o planeta. Qual que é a ideia que eu tenho? É que anjos são as almas de cada estrela no céu. Ok? Então quando se fala que as estrelas caíram no céu, o que caíram foram as almas das estrelas, os anjos. Outro ponto que eu gostaria de informar: anjos, estrelas. Mais pra frente eu lembro, eu estava aqui com a ideia enquanto eu estava falando com vocês. Então, para exemplificar a ideia de anjos sendo estrelas, a gente vê aqui em Apocalipse: e viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre suas cabeças 7 diademas. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. O dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela a luz, lhe tragasse o filho. Então, um terço das estrelas do céu caíram na terra, é impossível, mas as almas dos anjos sim. Eu lembrei o que eu ia falar. A gente vai trabalhar com anjos enoquianos, mas não a magia tradicional enoquiana, tá? Tem um vídeo aqui no canal que chama Círculo Mágico Enoquiano, para você fazer, conjurar e se apresentar a esses espíritos que se comportam dessa forma.
Nos anjos cabalísticos, que tem um vídeo aqui no canal, chama 72 Nomes de Deus. Você procura na lupa do canal, digita 72 Nomes de Deus, que dão origem aos 72 anjos cabalísticos. Eu mostro a origem disso, de quais versículos foram e quais processos cabalísticos foram usados para chegar a esses 72. No trato com anjos cabalísticos, a gente não tem muita ideia já avisando aqui, palavras polêmicas, eu vou dar uma pausa no início e no final para não ter problema com o YouTube. Nos anjos cabalísticos, a gente não envolve alguma prática de feitiçaria ou magia, ou bruxaria, ou de caráter sexual, ok? Vou falar dessa forma. Já os anjos enoquianos, a gente tem a vertente de magias que trabalham com energia sexual. E isso condiz com as falas que a gente vai ver aqui sobre o livro de Enoque, que mostra que os anjos enoquianos não são assexuados. Antes disso, são muito sexuados. A gente vê aqui no capítulo 32 do livro de Enoque: os portões do céu estavam abertos e vi as estrelas dos céus vindo, estrelas celestiais vindo. Que estrelas são essas? Os anjos. E enumerei-as enquanto elas procediam do portão e escrevi-as todas. Enquanto elas saíam uma por uma de acordo com seu número, eu escrevi seus nomes completamente, seus tempos e estações, enquanto o anjo Uriel que estava comigo mostrava-as a mim. Vamos falar um pouquinho do livro de Enoque, só uma introdução para quem não sabe, para quem sabe também eu acho que vai esclarecer um pouco. O primeiro livro de Enoque, grandemente conhecido por sua versão etíope, mais tarde pelas traduções gregas dos capítulos tal, bem como de algumas citações importantes feitas por Jorge de Sincel, autor bisontino, teria sido escrito por Enoque, ancestral de Noé, contendo profecias e revelações. A Etíope, então se refere a Etiópia, um país da África subsaariana. Para quem não sabe, existe a Out of Africa Theory, teoria da saída da África, que mostra que a humanidade, uma classe de hominídeos que ocorriam no deserto subsaariano, abaixo do deserto de Saara, na África subsaariana, se diferenciou na espécie que conhecemos hoje, Homo sapiens, que somos nós, e aí migraram para o mundo todo, primeiro via Oriente Médio. E a Etiópia é muito importante nesse sentido, está ligada às primeiras manifestações da espécie humana. Em Kurum foram encontradas na Gruta 4 7 importantes cópias que foram atestadas pela versão etíope. Essas cópias, embora aqui não idênticas na totalidade, foram encontradas em conjunto com as cópias dos livros dos gigantes, referenciadas no capítulo 4 do livro de Enoque. As cópias de Kurum foram catalogadas com as referências tal, e fazem parte da herança deixada pela comunidade nazarita do Mar Morto em Egito, Mar Morto, Oriente Médio. Além do primeiro livro de Enoque, existem ainda outros dois livros chamados Segundo Livro de Enoque e Terceiro Livro de Enoque, considerados semelhantes. Qual a ideia de se validar esses textos? Um adendo. Para quem não sabe, livros apócrifos são livros que não entram nos cânones sagrados. Então, ele é apócrifo tanto para os escritos judaicos, que correspondem ao nosso Velho Testamento, quanto para os escritos cristãos, que correspondem ao Velho Testamento, mais o Novo Testamento. E eles não entram, mas a importância desses livros apócrifos e a validação dos mesmos é dada pela antiguidade de sua datação. Então, a datação paleográfica lá dos documentos de Kurum datam de entre 200 anos antes de Cristo e o fim do primeiro século da era cristã. O livro de Enoque, O livro de Enoque é um livro riquíssimo que trata da queda de certos anjos para a terra por terem se sentido seduzidos pelas formosuras das mulheres. O que eu disse, aqui a gente não tem a ideia do anjo assexuado. O estudo desse livro revela muitas coisas e percebe-se que aquela figura romantizada de anjos que não têm sexo e nem vontade própria, além da vontade de Deus, é extremamente falsa a partir da leitura desse livro. Os conhecimentos hebraicos não devem ser lidos de forma literal, eles representam uma forma alegórica de descrever o mundo, o universo e as forças.
Quando os hebreus dão nomes de anjos para as estrelas, os pagãos podem considerar as estrelas como forças, que pela interpretação dos hebreus eles deram nomes de anjos para forças que não compreendiam. Então, dentro do universo judaico, eles chamaram essas forças de anjos. A gente pode, dentro de uma visão pagã, trabalhar com esses anjos como deuses. Há aqui no canal runas estelares mágicas, que eu trato de 15 runas que correspondem a 15 estrelas ou a constelações. Por exemplo, a gente tem a runa das Pleiades, que corresponde a uma constelação, tá? Eu falo também de guardiões das torres de observação. A gente na magia cerimonial é muito importante o norte, sul, leste e oeste, tá? E eu demonstro lá que isso, o nome desses seres mudam de acordo com o sistema que você está trabalhando. Os anjos infinitas letras entre os alfa e ômega, ok? O livro de Enoque permitiu o desenvolvimento da chamada magia enoquiana, um sistema incrivelmente complexo que está longe de estar terminado. O sistema ele foi inicialmente desenvolvido por John Dee e o sensitivo Edward Kelly no século XVI, então de 1501 a 1600. Nesse sistema deriva a pretensa língua dos anjos, chamada de linguagem enoquiana. No vídeo sobre ciclo mágico enoquiano a gente trabalha dessa forma. A Ordem Golden Dawn trabalha bastante com o sistema. Para quem não sabe, a Ordem Golden Dawn acontece no fim de 1800 e início de 1900. Seus fundadores dão origem à magia moderna que a gente conhece hoje, e autores muito relevantes no ocultismo, tá? O mago Aleister Crowley, que é um fundador da Golden Dawn, também contribuiu bastante para esse sistema que está longe de estar terminado. Nós iremos trabalhar com 7 anjos, que eu criei os selos, além de os Nefilins, os Rafaíns, os Amalequitas e os Geburins e seus sigilos de conjuração. Os sigilos dos 7 anjos que foram criados por mim em quadrados mágicos, com gematria de Eckbecker. Primeiro que a gente vai ver, eu já vou explicar um pouquinho sobre sigilação e tudo mais, que eu não vou, para que você aprenda, estude, pratique, eu vou falar sobre isso. Primeira coisa, tá, vamos falar agora. Aqui no canal, então, como eu disse, tem envios famosos e playlist, ok? Tem a playlist Magia Planetária, Sigilação, Magia do Caos. A gente está na parte 3 do Sol, que eu estou devendo para vocês, que é a parte prática. Depois a gente vai avançar para o quadrado de 7 por 7, que é de Vênus, de 8 por 8 Mercúrio, de 9 por 9 que é a Lua, e a gente termina. Eu, dentro dessa playlist, tenho ensinando a fazer sigilações em hebraico. Daqui para frente vai ser só dessa forma. Quando for aula sobre sigilação, eu vou deixar para quem ainda não conseguiu compreender. A redução pitagórica é um sistema bem simples que corresponde em letras do nosso alfabeto a números, mas transliterar para o alfabeto hebraico é muito mais interessante e muito mais potente os feitiços e trabalhos. Eu ensino isso na playlist. Quando terminar o vídeo, eu vou deixar o link para a parte 2. Quem estiver vendo na estreia não vai ver, mas assim que terminar a estreia, o vídeo vai estar disponível no canal. E aí você vendo o vídeo vai estar a sugestão da parte 2, vou deixar na descrição também. A partir da parte 2, o fim da parte 2, eu vou deixar o link para sigilação em hebraico, tá bom? Outra questão que eu gostaria de falar, certo? Primeiro anjo, Azaziel. A gente lê no capítulo 8 do livro de Enoque, versículo 1. Além disso, Azaziel ensinou os homens a fazer espadas, facas, escudos, armaduras ou peitorais. Então aqui a gente tem a ideia do mistério do Deus ferreiro, tá? Então você pode pedir a Azaziel esses mistérios, força, imbatibilidade na guerra e tudo mais. Ele também ensinou a fabricação de espelhos, a manufatura de braceletes e ornamentos, o uso de pinturas, o embelezamento das sobrancelhas. Aqui a gente tem a ideia de você pode pedir por glamour, por empoderamento, por sedução, por coisas relacionadas à estética, tá? E também ele ensinou todo tipo selecionado de pedras valiosas. Então você também pode pedir por riqueza, por dinheiro, tá? E toda sorte de corantes para que o mundo fosse alterado.
Aqui eu deixo de exemplo para vocês, só para vocês verem de onde veio, que não é enganação nem nada, porque é o seguinte, eu vejo com muito pé atrás que divulga aí servidores, mostra lá um sigilo, aí tem até um cara dos 40 servidores lá, lança, a galera fica cultuando aquilo e tal, e fazendo, e não sabe a origem, a pessoa não mostra como foi feito. Eu mostro como foi feito. Por quê? Porque se você pega um sigilo aí qualquer, o que acontece? A pessoa pode inserir informação ali, me dê poder, me faça ganhar dinheiro, tudo para quem compôs. Faça isso, faça aquilo, e em vez de servir como um servidor, um link de Spix, vai servir para te vampirizar, para você dar poder para quem fez isso. Então, infelizmente, isso ocorre, tá? Então, fiquem atentos. Então, aqui eu vou explicar só Azazel, depois a gente vai direto os outros anjos, eu vou mostrar também as letras, vai estar no material escrito para vocês conferirem. Então, substituir letra por letras hebraicas. Isso é a transliteração. Vou só falar um pouquinho de transliteração. A gente translitera uma palavra em hebraico para o nosso alfabeto latino, letra por letra, ok? Se já existe uma palavra no alfabeto hebraico, a gente mantém ali aquela palavra quando vai trabalhar. Por exemplo, cachorro. Cachorro tem, obviamente, as letras em hebraico que correspondem a cachorro, não a transliteração de letra por letra. Se cachorro não existisse no hebraico, a gente não soubesse quais seriam as letras que eles escrevem para denotar cachorro, o que os estudiosos iriam fazer? Substituindo letra por letra. C, A, C, H, O, R, R, A, e vai gerar uma palavra lá com tanto de letras hebraicas, e assim se fez historicamente. Outro ponto importante, a gente lê e escreve nosso alfabeto latino da esquerda para a direita, enquanto o alfabeto hebraico é escrito e lido da direita para a esquerda. Aqui eu mantive a ordem da esquerda para a direita, porque não vai fazer diferença na conversão dos números, tá bom? Então, A eu substituí por Aleph, Z por Zain, A por Aleph, Z por Zain, Y por Yod, E por Aleph, L por Lamed. Utilizando a gematria de Eichbeck, que eu ensino sobre sigilação em hebraico, como havia dito, que vai estar no fim da parte 2 a sugestão de vídeo, a gente chega a esses valores. Então aqui cada letra e seus números correspondentes. Uma observação que eu gosto da gematria de Eichbeck é que ela dá uma maior flexibilidade. Por exemplo, aqui está 1, mas pode ser 1, 10 ou 100. 7 pode ser 7, 70 ou 700. Daí a gente tem uma maior flexibilidade na manipulação cabalística. Eu esqueci isso aqui que eu utilizei como base para montar os outros sigilos para ficar mais fácil. Mas ignora essa parte aqui onde está passando o mouse, e nos próximos não vai ter isso. Riscando no quadrado mágico, qual o quadrado mágico que eu escolhi? O quadrado de Marte, que é um quadrado de 5 por 5, dado esse caráter dos mistérios do Deus ferreiro. Você pensa, o que é mistério do Deus ferreiro? Há uma ideia muito presente. Então, a gente tem Hefestos na Grécia, que é um deus dos mistérios do Deus ferreiro. A gente tem Vulcano na Roma. A gente tem Ogum na mitologia Yorubá. A gente tem Tubal-Caim na mitologia hebraica. E por aí vai. Tirando o quadrado mágico, esse é o selo, esse é o nome. Então você que já trabalha com Goécia e tudo mais, o que são aqueles símbolos que te linkam aos espíritos? São sigilos, são selos. Então você basta imprimir e você já tem aqui o selo de Azazel, o seu nome, e aí não basta só imprimir, a gente vai ter que conjurar, fazer tudo direitinho, e isso vai ser apresentado para vocês também. Então, se você estiver vendo o vídeo a partir de 14/1 de 2021, a partir das 7 horas da noite, já vai estar disponível o material escrito. Você entra no blog, lê, estuda, copia as partes que você tem que copiar para a sua prática e imprime esses sigilos. Azazel. O próximo anjo, Amazará, que ensinou todos os sortilégios. Então é útil para bruxarias, feitiçarias, magias e divisores de raízes. O conhecimento das ervas, das plantas, das raízes,
tanto de forma medicinal como de forma feiticeira. A gente substituindo aqui as letras pelas letras em hebraicos, correspondendo ao seu número, marcando um quadrado mágico de Mercúrio, que é um quadrado de 8 por 8. Por quê? Mercúrio, né, romano, Hermes grego, e a gente está correspondência Yorubá com Exu. Exu é o senhor da magia. Então, como está ensinando sortilégios e tudo mais, eu marquei no quadrado mágico de Mercúrio, tirando o quadrado, nas informações, só o selo para você imprimir com o nome, Amazaraque. Hermes ensinou a solução de sortilégios, então é útil para quebra de maldição, quebra de magia negra, limpeza espiritual. Novamente letras em números em hebraico, marcando o quadrado mágico de Mercúrio. Aqui está o sigilo de Hermes. O próximo, Barcaial ensinou os observadores das estrelas. Pode corresponder à astrologia. Você pode aprimorar seus conhecimentos astrológicos. Você pode utilizar os conhecimentos astrológicos nas suas bruxarias e feitiçarias. E também você pode enxergar sinais nos céus, tá? Substituindo Barcaial pelas letras em hebraico, seus números, marcando o quadrado mágico de Júpiter, que é um quadrado de 4 por 4. Porque Júpiter romano e Zeus grego é o deus dono do céu, das estrelas do céu. Então, por isso eu marquei no quadrado de Júpiter, dado que é os observadores de estrelas. Barcaial. Arquibel ensinou sinais. Então, sinais, você está com um problema, uma dúvida e bate um vento do sudoeste, qual a dúvida da sua pergunta? Você está em dúvida se segue um caminho ou outro e passa um gato preto, qual caminho você segue? A rua que passou o gato preto ou a rua que não passou? Você fez um ritual, um sba, um ritual de lua cheia em honra a Tiamat, deusa da Mesopotâmia, deusa dragoa, vamos dizer assim, dragão. Não sei como é que é o feminino de dragão. E você ficou inseguro, não sabe se foi muito bem isso, se é coisa da sua cabeça, se foi aceito ou não, você pede um sinal. Aí você sai da sua casa, vira a esquina, a primeira rua, você dá de cara com a pessoa com a estampa cheia de dragões. Aí é um sinal positivo da deusa. A ideia que eu comungo é que a natureza é o palco e a razão da bruxa. A gente tem que aprender a ler os sinais. E isso vai ser aprimorado e vai te ajudar bastante por Acabiel. Marcando um quadrado mágico da Lua, porque a gente ainda vai tratar na aula de sigilação, magia planetária, sobre Lua, todas as suas áreas de influência, mas a ideia de enxergar sinais, de presságios, de premonição, de visão, de sonhos lúcidos, de respostas em sonhos, tudo isso são mistérios da Lua. Então por isso eu escolhi Aquibel marcado no quadrado mágico da Lua, que é o anjo que dá o poder de enxergar os sinais. Aquibel tirando o quadrado da Lua. Tamiel ensinou astronomia, novamente a ideia de sinais do céu e tudo mais, que eu disse lá sobre o outro que era a astrologia. E eu marcando no quadrado mágico de Júpiter, como havia dito que é o dono do céu, senhor do céu. Tirando o quadrado mágico, está aqui. E o último, do 7, a Saradel ensinou o movimento da Lua. Você que é bruxo sabe que é muito importante a Lua nos nossos trabalhos. Você que quer desvendar e trabalha com os mistérios da Lua, quer trazer o poder e potências da Lua crescente, minguante, cheia, nova ou negra, é muito útil, tá? Há um vídeo aqui no canal que chama Mansões Lunares, um sistema antiquíssimo de magia que eu dou aqui para vocês praticarem. A Saradel vai te ensinar e vai te ajudar nesse caminho também. Marcando o quadrado mágico, obviamente, da Lua. Tirando o sigilo, aqui está o selo e o nome. Uma passagem do livro de Enoque. Tu viste o que Azaziel tem feito, como ele tem ensinado toda espécie de novidade sobre a terra e tem aberto ao mundo todas as coisas secretas que são feitas nos céus. Essa passagem estava com ponto final, mas eu acho muito interessante deixar com ponto de interrogação, não deixa, não distorce o texto, mas eu acho que fica mais interessante. Abertas coisas secretas são feitas no céu. Vocês que não sabem, eu sou sacerdote de luz, exerço o meu sacerdote esclarecendo, trazendo luz, trazendo informação, trazendo conhecimento. E é basicamente dentro do ocultismo, da magia, é basicamente isso. As coisas secretas são feitas no céu.
exemplificando a ideia de estrelas como anjos e a ideia dos 7 estrelas. No capítulo 21 a gente vê: lá também vi 7 estrelas do céu amarradas juntas, semelhantes a grandes montanhas e semelhante ao fogo fervente. Eu exclamei: por que espécie de crime elas foram amarradas e por que foram removidas de seu lugar? Então Uriel, um dos santos anjos que estava comigo, o qual conduzia, me respondeu: Enoque, por que perguntas? Por que arrasou-as consigo mesmo e ansiosamente indagas? Essas são aquelas estrelas que transgrediram o mandamento do Altíssimo Deus e estão aqui amarradas até que o número infinito dos dias de seus crimes esteja completo. Os 4 classes de anjos é o seguinte, pessoal, aqui a gente vai ver as referências que eu utilizei para todo esse trabalho, tá? E eu havia tido esses selos, eu havia salvo aqui nas minhas pastas, eu tenho uma biblioteca no meu computador, e acabou que estava muito tempo esses selos, eu ainda não sabia como trabalhar com eles, e eu tinha salvado só no PowerPoint ou no Word a descrição e o selo. E aí eu acabei me perdendo dentro de todos os livros que eu tenho de qual livro veio, mas eu posso garantir para vocês que tem fundamento, tá bom? Ele já é mais semelhante, mais estilizado como os sigilos dos Daimons da Goécia, por exemplo. Nefilins. Nefilins significa voluptuoso, consiste em anjos homens, eles são frutos do cruzamento de anjos com seres humanos, que em troca da energia sexual dá o conhecimento proibido e gnose. Gnose significa saber, conhecimento. Então você pode, com isso, conseguir ter inspirações, conhecimentos, vai te ajudar nos seus trabalhos, no seu caminho, caminhar. Você que não trabalha com magia, só é um curioso do ocultismo e tal, você pode trabalhar para ajudar na escrita de um livro, na composição de uma música. Se você é cientista, no seu processo de descoberta até chegar no resultado esperado, o caminho que você deve seguir na pesquisa, e por aí vai, toda a inspiração e conhecimento que a gente precisa, esses Néfilins dão, e esse é o selo deles. Sobre os Néfilins, tem a passagem na Bíblia, em Gênesis, mas eu vou falar aqui do livro de Enoque, capítulo 7, que é basicamente isso, de anjos tendo relacionamentos com seres humanos. Desculpa, pessoal. E aconteceu depois que os filhos dos homens se multiplicaram naqueles dias, nasceram-lhes filhas elegantes e belas. E quando os anjos, os filhos do céu, viram-nas, enamoraram-se delas, dizendo uns para os outros: Vinde, selecionemos para nós mesmos esposas da progênese dos homens, e geremos filhos. Então eles tomaram esposas, cada um escolhendo por si mesmo, as quais eles começaram a abordar e com as quais eles coabitaram como marido e mulher, ensinando-lhes sortilégios, encantamentos e a divisão de raízes e árvores. E as mulheres conceberam e geraram gigantes. Então, mouse. A próxima classe são os Rafaíns, que significa gigante, consistem em anjos que podem dar poder espiritual e mundano. Poder espiritual na sua caminhada espiritual, pode ser também clarividência, clareaudiência, resposta em sonhos. Mundano, poder político, poder financeiro, poder de dominação, de influência, persuasão, por aí vai. E esse é o sigilo deles. Por fim, ainda tem mais um. Amalequitas, que significa agressivo, é constituído por anjos que podem doar poder ao guerreiro nas batalhas. Então é útil para proteção, para demanda, e esse é o sigilo deles. Por fim, Geburim significa violento, consiste em pessoas que carregam dentro de si a chama negra, dão proteção e poder em magias negras. Magia negra, vamos tirar um pouco do tabu. Se você faz um trabalho de união amorosa, uma amarração, coisa do gênero, isso é magia negra. Qualquer magia de manipulação da vontade é uma magia negra. Não necessariamente para fazer o mal. Se você trabalha com espíritos da Goécia para ajudar uma pessoa, para levantar uma pessoa, para fazê-la próspera, você está trabalhando com magia negra e para o bem. Então, a magia negra que você pode fazer para o mal? Sim, mas você pode utilizar todas essas forças para o bem, para trazer felicidade para as pessoas, que é como eu gosto de trabalhar. Espera aí, mouse. Conjurando o círculo. Então Diana dirigiu seus pais dos princípios, as mães aos espíritos que existiam antes do primeiro espírito. Eu trabalho com, como havia dito, sou sacerdote de Lúcifer, eu trabalho com 3
divindades patronos da minha bruxaria, o pai Lúcifer, a mãe Diana e a filha do casal Aradia, que se fez carne e habitou entre nós, para aliviar o sofrimento dos que eram perseguidos na Inquisição, tá bom? Coloquei aqui um quadrado preto para não ter problema no YouTube. No material escrito vai estar sem esses quadrados pretos. Aqui é só para não ter problema com o YouTube, que ele é mais chato com isso. Agora a gente vai conjugar o círculo. Você que viu o vídeo sobre círculo mágico pagão, agora ele vai mostrar círculo mágico pagão. Não, a gente vai utilizar elementos da conjugação do círculo mágico pagão, vai inserir no momento adequado conjugações da Goécia Luciferiana do Michael Ford e vai inserir nos momentos adequados conjugações específicas de minha autoria, tirados tanto do livro de Enoque, nomes de poder, que para a gente ter sucesso nos 7 espíritos, nesses 7 anjos que eu mostrei para vocês na 4 classes de espíritos. Então vai ter os nomes certos, as conjugações certas do livro de Enoque e também da Bíblia normal, tá? Do livro de Jó, do Velho Testamento, que é um livro, não é um livro apócrifo, tá? Então continua vendo aí que você vai ver o momento certo que vai inserir esses elementos, caso você já tenha visto conjugação de ciclo mágico pagão. Primeira coisa, você deve ter o pentáculo um pentáculo para fazer suas conjugações, consagrações, evocações e invocações. O que é o pentáculo? O pentáculo é um pentagrama envolto por um círculo, ok? Acenda a vela, seu incenso, a vela da deusa, do deus e do elemento fogo. Então, para você se orientar no ciclo mágico, a gente não vai pôr um círculo riscado de giz ou com palavras, enfim. O que a gente vai fazer? É bom você colocar representações nos 4 pontos cardeais, nos 4 elementos. Nas operações com pentagrama são dessa forma que eu vou dizer. Nas operações com hexagrama isso já muda. Nas operações com pentagrama, norte, terra, você pode colocar um cristal, sal ou um punhadinho de terra. Leste, ar, então você pode colocar um incenso ou penas, sinos, também é importante, é interessante. No sul é regido pelo fogo, uma vela, um caldeirão aceso. No oeste, regido pela água, você coloca um copo com água, certo? A primeira coisa é fazer é exorcizar sal e água e consagrados. O que a gente vai fazer isso? Exorcizar essas coisas. Para permitir o seguinte, que a gente tenha sucesso na invocação desses espíritos. Para que, ao você estar fazendo um ritual, não se grude ali um egum, um quiumbo, uma alma penada qualquer no seu sigilo e te engane. Tá? Um espírito obsessor, um espírito zombeteiro, não é essa a nossa intenção. Então a gente precisa fazer essa limpeza para atrair justamente o espírito que a gente deseja. Quando você está conjurando um círculo mágico, os seres espirituais, incluindo todos os seres do acima, do abaixo, do centro, o que são os do centro? São almas humanas como as nossas, almas de animais como as nossas, e os elementais, os gnomos, as fadas, os silfos, as salamandras, as ondinas, tá? Esses seres se aproximam quando vem aquela luminosidade espiritual quando você está conjurando um ciclo mágico. Então é interessante fazer isso para impedir que almas penadas atrapalhem o seu rito. Você vai afundar a sua arma mágica na água e vai dizer: arma mágica, para quem não sabe, atame, espada, faca, bastão, varinha, não sei se eu estou esquecendo alguma. Se você não tem, afunde o dedo indicador e do meio da sua mão direita, que é a mão emissora, ok? Vai afundar na água e vai dizer: eu te exorcizo, ó criatura da água, que tu lances fora de ti todas as impurezas e máculas dos espíritos do mundo dos fantasmas. Mertara, Mussara, Dofaro, Memaras, Intanceia, em nome de Lúcifer e Diana. Você vai retirar a vasilha de água, vai colocar sobre o pentáculo a vasilha contendo sal, e vai afundar sua arma mágica no sal e vai dizer que as bênçãos recaem sobre essa criatura do ar, toda malevolência, obstáculos sejam lançados fora daqui, que todo bem que penetre. Por essa razão, abençoa a ti e invoca a ti que tu possas me auxiliar em nome de Lúcifer e Diana.
Você pôs na água, depois no sal, sua arma mágica ficou grudada de sal, mais um pouquinho. Então você insere essa arma mágica de mistura de água e sal, e também o sal exorcizado você joga na água exorcizada. E aí vai dizer, Yameton, Yaron, Tatanon, Zamediton, Tileon. Isso sobre o seu pentáculo, que é o pentagrama envolto por um círculo. Você vai passar um pouco dessa água em você. Caso tenha a prática do chicote, também você dá 3 chicotadas nas costas e diga: porém recordai sempre, a água purifica o corpo, mas o chicote purifica a alma. Traçando o círculo, com sua arma mágica, você vai traçar no ar, você vai rodando. Está ali delimitados os pontos cardeais, então você tem a noção do espaço do seu círculo. No sentido horário, com a sua arma mágica, vai dizer: eu traço o primeiro círculo com o espírito e com a arádia. Que espírito é esse? No pentagrama tem os 4 elementos abaixo e o espírito, a quinta essência, o quinto elemento acima. A esse espírito aqui eu chamo, tá? O segundo círculo com a água e sal exorcizados, misturados, ou borrifando com os dedos ou com um raminho de ervas no sentido horário, vai dizer: eu traço o segundo círculo com a terra, a água e Diana. Vai pegar um incenso, vai aceso, traçar no sentido horário e vai dizer: eu traço o terceiro com fogo, o ar e Proserpina. Quem é Proserpina? Proserpina romana é mais conhecido como Perséfone grega, tá? Filha de Deméter, é aquela que desce ao Hades, depois volta ao mundo dos vivos, vai e volta. Daí vem os mistérios eleusianos. A ideia é basicamente para explicar o fenômeno do outono e inverno, em que as coisas morrem, caem, que não dá para plantar. Quando Perséfone volta do Hades para o mundo, para Gaia, ela se encontra com a mãe dela, Deméter, que é a deusa da agricultura, e tudo floresce, tudo é propício para a plantação de alimentos e a criação de animais, tá? E ela também corresponde a Vênus negra. Você vai ao centro do ciclo mágico, aponte a arma mágica para o alto e depois para baixo e diz: acima como abaixo está sagrado esse local. Você vai rodar no sentido horário com sua arma mágica para frente, sempre na mão direita, dizendo essas palavras. Adendo: você não vai conseguir lembrar isso tudo. Anote no seu livro das sombras, como chamam os wiccanos, ou no seu guia de magia, para você ter os passos e as palavras a serem ditas a cada momento, ok? Numa mão você fica com o livro, na outra a mão direita. Então você com a arma mágica, e vai dizer: eu te conjuro ao ciclo de poder para que seja um lugar de encontro de amor, alegria e verdade, um escudo contra toda perversidade e mal, uma fronteira entre o mundo dos homens e o domínio dos poderosos, uma trincheira de proteção que preservarão e conterão um poder que cultivaremos dentro de ti, pelo que te abençoo e te consagro o nome de luz Ferdiana. Pega uma vela, essa é a vela Messa, ela simboliza, entre outras coisas, a chama da sua bruxaria, o fogo virginal de Vesta, Hestia ou Brígide. Acenda essa vela e diz: quem é Vesta? Deusa romana, do fogo, da lareira e da família. Hestia, sua contraparte grega. Brígide, a deusa celta. E vai dizer, com a arma mágica, vai acender a vela e vai dizer: despertar agora os espíritos dos antigos caminhos, com vossos braços azuis estendidos, acordai agora completamente, muito completamente. Eu que guardo fogo ancestral vos invoco, acordai, chama espiritual, acordai. Caso tenha um sino, tá, tudo bem. Caso não tenha, dá para fazer sem. Você vai rodar no sentido horário e toca o sino 3 vezes em cada quadrante, ponto cardial, dizendo: se você tem um sino, ti, 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 em cada ponto cardial. Se não tem, 1, 2, 3. Leste, 1, 2, 3. Norte, 1, 2, 3. Quer dizer, sul, que está no sentido horário. Ok. E vai dizer: conclamo dentro das brumas os reinos ocultos e conjuro-vos, espíritos da terra e ar, fogo e água, reúne-vos nesse ciclo sagrado. Concede-me união com vossos poderes. Vai bater 3 vezes com sua arma mágica em cada ponto cardial também, no chão. Vai apontar sua arma mágica para a vela Messa, extrai a luz azul da chama através de visualização. Você vai imaginar uma luz azul saindo da vela, imantando sua arma mágica, e essa arma mágica sendo uma emissora dessa luz azul, rodando no sentido horário, vai dizer:
Em nome de luz verdiana e pelos anciãos, eu conjuro esse ciclo de poder. Torne-se uma esfera de proteção, vaso para conter o poder que será levado dentro dele, de onde eu desafio e me fortaleço. Pegue um incenso, balance para frente, para trás, aceso em cada ponto cardial. Dirige-se ao altar, ao centro do círculo e diga: eu vos conclamo, ó anciãos, vós que viveis na reino dos reinos, vós que uma vez reinaste no tempo antes do tempo, vinde, ouve o chamado, ajudai-me a abrir o caminho, dai-me o poder, descerrai os portais dos reinos dos deuses. Pessoal, tem muita gente que é curioso, mas não quer seguir o ocultismo, não quer seguir bruxaria, não quer seguir magia, só estuda. Beleza. Você está vendo aí a complexidade de todos os elementos que eu utilizo. Então, eu intermedio trabalhos espirituais. For do seu interesse, entre em contato comigo. Aqui na descrição do vídeo vai estar o WhatsApp também para contatos espirituais. Eu recebo muitas mensagens, muita coisa. Meu celular acabou lotando e 7 pessoas tentaram entrar em contato comigo e não conseguiu. Então, se você tentou entrar em contato comigo e não conseguiu, manda mensagem novamente, que agora está limpinho o celular. Um ponto, o celular, o WhatsApp, é só para contratação de trabalhos ou agendamento de leituras oraculares. Eu não posso responder, atender dúvidas individuais de cada um que me procura, não dá tempo. O que eu posso e tento fazer é responder um ou outro comentário no YouTube, um ou outro comentário no blog, um ou outro comentário no Facebook. Não dá tempo de eu atender individualmente cada pessoa. O meu trabalho, então, é coletivo. E essas vias de contato é para tirar dúvidas. O WhatsApp não é para tirar dúvidas, é para contratação de trabalhos e agendamento de consultas oraculares. Eu não respondo dúvidas por lá, tá? Para não alimentar isso. Certo, pessoal? A parte 2 de 2, então vamos encerrar aqui e a gente volta com a parte 2 de 2 e finalizamos. Vamos aqui finalizar. Pera aí, mouse, cadê você? Mouse. Oxi. Pera aí, gente. Aí. Abrir isso aqui. Pessoal, então tá. Parte 2 de 2. Terminou de ver esse vídeo. Tá aparecendo aqui para você a sugestão de parte 2 de 2. Não na estreia, mas depois da estreia. A estreia vai ser 5 horas. E o outro um tempo posterior. E aí, você vendo o vídeo a partir do dia 14 do 1, já tá tudo certo, vai estar aqui o videozinho, a sugestão, e vai estar na descrição aqui do vídeo upado no canal também, tá? Até mais, vamos para a parte 2. Tchau, pessoal!